Olá, irmãos, tudo bem? Boa tarde. Resolvi gravar esse vídeo agora de momento. Me veio um pensamento na cabeça falando sobre o que eu aprendi sobre Adão e Abraão, né? Então, gostaria de falar sobre Abraão, não, primeiro de Adão. Levando em consideração a história de Adão que aprendemos em Gênesis, a gente vê que Adão ele é o patriarca, o primeiro pai, né, que o Criador fez, o primeiro homem, né, tinha que se casar com a mulher e ter filhos e de deixar sua descendência perfeita. Era a real família que o pai realmente escolheu. Era Adão, não foi Abraão, né? Porque Adão, ele de todos os homens, ele sabe mais do que qualquer um. Se ele chegasse aqui, ele diria, porque Adão ele viveu muito tempo, né? Mesmo depois que ele pecou, ele ainda viveu mais de 930 anos. Então, Adão sabe muita coisa. Ainda mais quando ele, né? Só que por causa da sua velhice, que ele estava à beira da morte, muitas das coisas pode ser que ele esqueceu ou se amadureceu mais. Mas eu creio que Adão, pelo contrário, ele obteve foi mais conhecimento ainda. Que Adão ele não foi esse pecador aí como as igrejas andam dizendo aí, não. Adão não foi assim, tipo, deixou de existir, não. Adão foi muito bem recebido pelo pai, sabe? Por que eu creio que eu digo isso? Porque quando Adão comeu da fruta, é óbvio que Adão sabia o que estava fazendo. Adão não era bobo, ele era conhecido, ele sabia. Só que Adão, o que ele fez? Ele, por amor a Eva, por amor, o apego de um humano por outro, que a gente nunca quer viver sem essa pessoa do nosso lado, o que ele fez? Ele pensou, se ela vai morrer e eu não tenho como salvá-la, vou ter que morrer junto com ela. Porque outra mulher não vai me dar essa descendência que foi me imposta, não. Perfeita. Por causa do meu pecado. Ou não, por causa do pecado dela. E eu quero é ela. Então, Adão, o que Adão fez? Adão decidiu o quê? Morrer. Também junto com Eva. E foi o que aconteceu. Mas Adão, ele morrendo com Eva, morreu por amor. Eu creio que o nosso pai perdoou ele, sim. Porque o nosso pai levou em consideração o seguinte, ele pensou, olha, creio que ele esteja certo, porque é o seguinte, ele conhece ela, já viveu com ela bastante tempo, e ele sabe muito bem o convívio com ela, e é doloroso perder uma pessoa que a gente ama. E nosso pai já estava planejado a entregar o Messias para salvar, né? Então o Messias seria o quê? O homem que morreria no lugar da sua mulher, que é a noiva dele, né? A congregação, a igreja, o templo nosso, né? Então, o Messias então foi o que? Prefigurou também Adão. Porque Adão, em vez de ser um pecador, tal como eles dizem, que nossa, Adão que fez a cagada, não. Adão ele fez o seguinte, ele entregou a vida dele por outro, por mesmo que ela tenha pecado, mas ele fez. E acho que Adão não resistiu, não. Agora vamos lá, Abraão. Abraão, ele foi escolhido lá pelo Deus Jeová lá, né, como ia multiplicar a sua descendência e todo aquele lero todo. E aí ele, né, Abraão era o sangue perfeito, que é essa família de Abraão, acho que veio desde o tempo de Abraão até hoje, querendo ser os donos do mundo mesmo. E aí ele, né, eles foram invadindo terras e tal, e aí Abraão recebeu desse Deus, e esse Deus mandou matar pra caramba, e eu não lembro de Adão ter matado ninguém, né? Abel não matou ninguém, pelo contrário foi morto, né? Então acontece os efeitos do pecado de Eva e de Adão e Eva, porque em vez de envelhecer, morrer, ter que trabalhar do próprio suor, né? Porque eles cortou, eles renegou assim tudo, entregou tudo que tinha. Adão por amor, Eva por ter pecado, né? Por ter se deixado enganado. Mas aí Abraão, né, foi lá, matou, casou com a mulher lá, fez um furdunço, por causa da mulher dele lá, ele fez o faraó lá passar um pirrê danado, e aí aquela confusão toda, tudo por causa desse Deus dele aí. Então é o seguinte, quem é o verdadeiro patriarca? Né?
Aí eles falam que Abraão é o patriarca, que eu não sei o que tem. Não, o patriarca de verdade, o patriarca, nosso patriarca é Adão. Temos que reconhecer o que Adão fez por nós, né? E o pai, o que o pai fez? Entregou seu filho amado por quem? Pela descendência de Adão, que somos nós. Agora, esses aí que se diz religiosos e tudo mais, é da descendência de Satanás, né? De Abraão para lá, Moisés, né? Então, é isso aí, irmãos. Eu tô falando isso aqui sem usar as escrituras e tudo, mas os irmãos que estão familiarizados com as escrituras vão entender essa história aí. É só ler a história de Abraão, comparar com a de Adão, e vocês vão ver que o verdadeiro patriarca é Abraão, o primeiro profeta. Abraão não, perdão, gente. O primeiro profeta Adão, e o verdadeiro patriarca dos escolhidos do Messias, do filho do Messias, é Adão. Tanto que o Messias é filho de Adão também, tá? Não de Abraão, mas de Adão. É isso aí, irmãos, é o que eu queria dizer. É só ler lá nas escrituras, pesquisar direitinho no livro de Gênesis, que conta essa história aí do Abraão e também de Adão no início, né? E vocês vão entender que Adão, ele sim foi recuperado pelo nosso pai. Nosso pai o recuperou, o pediu de volta, né? Agora Abraão se deixou iludir por um Deus que dava coisas material, né? Então é isso aí, irmãos. Um abraço. Pense bastante, se caso tiver dúvida, podemos, né, conversar. E aí a gente se fala mais na próxima. Um abraço.